Bom, eu vou tentar em português, então obrigado por sua paciência. Mas eu sou Nick Castellano e este painel muito interessado e muito interessante porque antes que trabalhei com Ally, eu trabalhei com Cropster, com Livia. Então, a tecnologia é uma coisa muito interessante para mim e eu for tudo de café. Então, eu acho que hoje podemos aprender muito destes expertos em tecnologia em café. Hoje vamos falar sobre como a tecnologia pode agregar valor em tudo na cadeia de café. Todas as pessoas têm diferentes plataformas que podem dar diferentes produtores, diferentes partes de cadeia, em uma maneira diferente também. E entre esses três, pode colaborar muito também. Então, eu quero começar com uma pergunta para vocês três. Sobre o produtor, sobre as coletas de dados. O produtor tem muitos dados que eles podem coletar e, às vezes, que é demais dados. Com todos esses dados que eles podem coletar, como eles podem usar esses dados para ajudar o produtor na cadeia, e sua posição na cadeia de café? Alô? Alô? Perfeito. Bom, uma coisa que eu sempre gosto de comentar é que a grande maioria dos produtores com quem a gente conversa, eles são muito felizes em falar que eles conseguem ter vários dados, tem muita informação. Alguns têm, outros não, né? Mas os que estão orgulhosos de falar que tem muitos dados, a grande maioria não consegue fazer esse dado virar inteligência, não consegue fazer esse dado virar ação. E é isso que faz a grande diferença. Porque não adianta você ter tudo registrado e você não conseguir, de forma comparativa, analisar o que você fez esse ano, o que você fez no ano passado, o que você fez no ano anterior a esse, para você conseguir definir o que você vai fazer no próximo ano, para você conseguir se planejar. E esse, para mim, é o grande ponto, né? Você conseguir transformar esse dado em inteligência. Então, para eu não ficar discorrendo tanto, vou passar a palavra. Então, meu nome é Lívia, né? Eu sou gerente país para o Cropster Brasil. E a coleta de dados hoje, ela tem um valor muito grande, porque hoje tudo é baseado em banco de dados e a gente pode tornar os dados em algo tangível e mais lucrativo, né? Então, quando o produtor ele consegue coletar os dados dele, desde a produção até na xícara, ele agrega um valor muito maior àquele produto dele. Inclusive, hoje em dia, na questão da sustentabilidade, que é um ponto muito forte quando você vai exportar para países na Europa, Estados Unidos, Japão. Então, isso agrega muito valor ao produto e o produtor ainda tem maior domínio sobre a produção e a qualidade da produção dele. Porque ele vai ter esses dados e esses dados vão gerar uma inteligência para o negócio dele e vai dar uma visão futura onde ele pode melhorar e aonde foram os pontos fracos no processamento dele no café. Fora os relatórios, que ele pode gerar relatórios de produção, ver exatamente o volume que ele produziu no ano anterior, comparar com o ano que ele está produzindo atual. Ele pode saber a variedade, quanto que ele está produzindo de determinada variedade, quanto que ele está produzindo em determinado talhão, por que certo talhão está produzindo mais, por que certo talhão está produzindo menos. Então, isso dá poder ao produtor, o maior poder a ele, para ele poder vender melhor o café dele e agregar valor ao café dele. Ele pode distribuir o café dele entre compradores e avaliar o sensorial e a análise da qualidade e decidir para quem ele vai vender, quem vai dar o maior valor, né, ao café dele também. Então, assim, dados hoje em dia, ele é essencial para fazer negócios. E quanto mais dados o seu negócio tem, na hora que você for, por exemplo, vender
a sua fazenda, esses dados vai agregar um valor muito alto à sua fazenda também, né? Então, assim, hoje em dia, a gente não pode mais falar de negócios sem falar do valor dos dados que esse negócio tem. Uma questão muito importante que a gente, principalmente eu tenho percebido isso, né, que é qual é o valor dos dados. A gente sempre pensa em transparência, rastreabilidade como uma ferramenta para que seja fornecida aos compradores, né, para quem está comprando café. Lucas, Lívia já falou um pouquinho sobre isso, mas no meu ponto de vista, no ponto de vista da M-Cultivo, né, hoje esse é talvez seja o maior problema que a gente está tentando resolver, é o quanto é desbalanceado, né, o acesso à informação que o produtor tem para tomar decisão e que a indústria tem para comprar o café, dados estratégicos, quanto comprar, né, enfim, como comprar, sobre qualidade do café dos produtores, né? E o nosso desafio hoje é que o produtor ele seja dono dos próprios dados para que ele consiga assumir mais risco, porque ele conhece o passado dele, né, os problemas que ele teve, os gaps que ele tem dentro da fazenda. Então ele pode vender o café dele mais caro, ele pode vender mais rápido, né, optar por vender mais rápido. Isso são... eu acredito que hoje só a tecnologia vai conseguir fazer isso. Exatamente como o Lucas falou, se você conversar com o produtor hoje, não, eu tenho informação de tudo da minha fazenda, conheço tudo na minha fazenda. Mas, por exemplo, um dado muito importante sobre o seu rendimento. Se você perguntar hoje qual é o seu rendimento de cereja para café verde, alguns vão falar que é 20%, né, depois com o café seco, mas se for 18,5%, isso é dinheiro, né? E... enfim, né, essa é a precisão que a tecnologia pode trazer para dentro das operações. Adicionando nisso, eu acho que um ponto muito importante é que quanto mais a gente coleta esses dados, mais a gente começa a ter um histórico, e com esse histórico a gente consegue começar a tomar decisão com relação a isso. Tanto com o que você vai fazer com relação ao investimento, quanto também você conseguir avaliar se você vender esse café a um preço X, vai te dar lucro ou não. E é engraçado falar isso porque muitas vezes a gente trabalha muito com produtores pequenos que vendem café com alto valor agregado, só que muitas vezes, mesmo ele vendendo com esse alto valor agregado, ele ainda está tendo prejuízo. Porque para ele produzir esse café, ele teve um trabalho imenso de produção. E muitas vezes isso não é contabilizado, ou mesmo que é contabilizado, ele não faz essa comparação no final. Ele só vai olhar, puxa, esse café aqui eu vendi a R$ 2.500. Nossa, sensacional. Mas quando você vai... quanto custou para produzir esse café? E isso que não está na ponta do lápis muitas vezes. Ou melhor, às vezes está na ponta do lápis, só que quando você transforma isso de fato, saindo do papel e passando para a tecnologia, você começa a ter uma visualização desses dados que te dá um histórico muito maior do que você consegue fazer só ali na ponta do lápis, comparando esse cafezinho com esse outro cafezinho. Quando você consegue ter essa visão macro, é quando você de fato começa a tomar decisão em cima dos seus dados. E é para isso que você coleta dados. É para você conseguir tomar decisões melhores. Acho que esse é o grande ponto. E além da tomada de decisão, você tendo dados sobre sua operação, você vai conseguir ser mais transparente e mais confiável. E aí, de novo, falando sobre o mercado, né, o mercado comprador, hoje, a M-Cultivo, hoje ela tem um modelo de trabalho que a gente consegue injetar capital dentro das operações baseado nos dados coletados. Ou seja, a gente está indo um pouquinho além da tecnologia, né, e dando acesso a crédito e acesso a mercado. Ou seja, são inúmeros os benefícios que o produtor pode aproveitar de seus dados para ser mais competitivo no mercado, né? Sim, então, mas eu acho que no Brasil há muitos produtores que entendem como o valor da tecnologia. Em outros países é diferente, mas ainda eu acho que ainda há umas produtores que veem a tecnologia como uma custo que eles não querem como gastar ou algo assim, que é um grande ponto que vocês querem dizer a eles que não é só uma custo, como custo extra cost, que é um grande ponto que vocês
falam com eles, ou dizem a eles, que a tecnologia é um valor muito, muito importante por suas operações, de controle de qualidade e tudo isso? Então, a tecnologia, ele é um investimento, a gente fala, né? É um investimento porque você vai salvar muito tempo e você vai salvar bastante dinheiro, porque o que você precisaria de 2, 3 funcionários para fazer o controle do estoque, para fazer o monitoramento do seu pós-colheita, da sua colheita, o software ele faz isso e ele faz isso por um valor muito menor do que um funcionário. E fora os relatórios e a inteligência de mercado que ele gera. Então, hoje, assim, a nossa maior dificuldade é fazer com que o produtor colete esses dados e insira esses dados no software. Mas a partir do momento que ele entende e ele vê, né, o valor que esses dados estão gerando, da transparência, da rastreabilidade, do valor agregado que isso vai ter no café, no produto final, e que ele consegue vender o produto dele por um preço muito maior do que os concorrentes, só pelo fato dele ter esses dados e dele ter essa rastreabilidade, essa transparência, ele vê e ele já vê, assim, nitidamente, no final do ano, na sua colheita, que o software economizou muito tempo e muito dinheiro, porque hoje em dia, né, o tempo é muito mais valioso para a gente do que o dinheiro, né? Então, assim, todos os meus clientes, eu tenho vários clientes aqui, inclusive o Diego, da Costa Rica, que usa o Crops Origins, e eles falam para mim depois, nossa, como que eu trabalhei tanto tempo sem coletar dados, sem o software, né? Porque realmente ele agrega um valor e ele facilita muito o trabalho do produtor na fazenda. Eu faço alguns lotes na fazenda do meu pai, faço alguns experimentos e o software tem me ajudado muito, porque eu vejo aonde que eu errei no meu processo de fermentação, aonde que eu errei no meu café natural, e eu consigo melhorar e manter a constância da qualidade e melhorar a cada ano. E meus cafés vão pontuando cada vez mais. E aí depois, para eu vender, eu distribuo meu café, abro uma sessão de cupping para os meus clientes e eu tenho esses dados coletados, eu posso comparar a nota dos meus clientes. E quanto mais anos eu fizer isso, mais valor os meus dados vão ter o meu café e mais eu vou saber, né, aonde que eu estou errando e como que eu estou melhorando a qualidade do meu café e para quem eu vou vender. Eu sei exatamente que o meu café caramelo eu vendo para um cliente X, o meu café floral eu vendo para outro cliente. Então, assim, é fantástico o que a gente pode fazer com a coleta de banco de dados. Tem infinitas possibilidades e ainda tem, assim, maneiras fantásticas de fazer pesquisas de mercado e ainda melhorar o nosso mercado interno de cafés especiais e conectar ainda com o mercado internacional. Eu adorei, um dos pontos ali que a Lívia comentou é dessa dificuldade de a gente conseguir mostrar para o produtor que ele precisa registrar tudo ali de fato na plataforma, né? Porque, na verdade, a grande maioria sabe que é necessário, só que esse passo para começar a registrar no sistema é sempre um passo muito difícil. Porque ele está ali, tem muito produtor que está ali há 20 anos, produzindo um café, fazendo do jeitinho dele, anotando no caderninho dele. E para ele fazer essa mudança, é muito difícil, por mais que ele saiba dessa necessidade. E esse é um dos pontos onde a gente bate mais na tecla hoje. A experiência do usuário, quando ele vai fazer esse registro, é o que faz a diferença. Porque cada vez mais a gente precisa fazer com que essa experiência seja tão fácil que ele não cogite fazer de outro jeito. Ele pensar em pegar um caderno para registrar dá mais trabalho do que ele puxar o celular dele e fazer isso ali mesmo. Então, cada vez mais é esse o nosso trabalho. É fazer com que a sua experiência de registrar os seus lotes, de você conseguir fazer com que o seu processo comercial, de registro de dados, toda a sua experiência no digital seja muito mais fácil do que fazer ele de forma física. E, afinal de contas, a função da tecnologia é facilitar o trabalho do produtor e não criar trabalho extra, né? Então, eu acho que as empresas de tecnologia, o maior desafio nosso talvez seja esse, né? De fazer que, exatamente o que você está falando, mas fazer que fique tão suave, né, a usabilidade, que
e que você consiga fazer a tecnologia trabalhar para você, né? E não o contrário. Sim, uma coisa que a Lívia mencionou é que sobre compartilhamento de dados. Ontem temos uma pergunta sobre isso exatamente, que uma torrefador está perguntando umas coisas de produtor e não é informações com muito de credibilidade. Que é uma importância para coletar seus dados de uma maneira como muito organizado e também como pode a tecnologia como melhorar o compartilhamento de dados, não só de produtor a torrefador a consumidor, mas a outro lado também, consumidor a torrefador para produtor. Sim, que é a importância para compartilhar e uma maneira para organizar seus dados. Então, assim, eu posso dar um exemplo meu mesmo, né? Quando eu fiz os meus primeiros cafés fermentados e que eu coletei todos os dados do que eu estava fazendo, tirando o pH todos os dias, a temperatura, o café estava descansando, né, sendo fermentado às sombras das árvores. E eu vendi esse café para também um cliente meu, que é uma torrefação de Goiânia. E esses cafés que ele comprou e ele torrou foram os cafés, assim, eles venderam muito rápido, assim, foi uma coisa assim excepcional. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para ele compartilhar tanto a análise sensorial desses cafés comigo, quanto a curva de torra que ele desenvolveu desses cafés. Então, eu tenho esse lote guardado desse café, eu tenho toda a rastreabilidade que eu fiz, toda a coleta de dados que eu fiz, o jeito que eu fiz esse café na fazenda, mais a curva de torra que foi desenvolvida para esse café, que foi a curva de torra, qual que o consumidor final gostou mais. Então, assim, que vendeu mais. Eu lembro dele falar que esse café vendeu em um mês, assim, já 2 semanas na loja online já estava esgotado o café. E era um café de um perfil sensorial, assim, muito simples. Era um café que chegou a um perfil caramelo, pamonha. E eu tenho essa curva de torra e eu, como produtora, eu consigo replicar a curva de torra dele através do meu software do Cropster, porque a gente consegue automatizar também a máquina de torra. Então, eu posso colocar a curva de torra dele lá e colocar a minha máquina de torra para torrar e eu vou ter esse perfil desenvolvido por um profissional de torra para o meu café como produtora. E também, como o Cropster hoje ele é líder mundial no mercado para software, e a gente tem produtos para toda a cadeia, desde o produtor, loja online, cafeterias. Então, a gente consegue fazer essa conexão entre produtores do mundo inteiro, entre torrefações do mundo inteiro, empresas de trading como a Alai, Cafebras. A Alai e a Cafebras são nossos clientes, eles conseguem compartilhar dados de análise sensorial dos cafés deles, tanto o time da Alai provando como o time da Cafebras e cruzar as informações. Então, assim, isso ajuda muito, tanto o produtor como toda a cadeia, né, de cafés especiais, porque eu, como produtora, eu não sou um profissional de torra, mas eu tenho a melhor curva de torra do meu café desenvolvida, né, pelo meu cliente. E imagina, isso é fantástico. Imagina todos os produtores poderem, além de ter toda a rastreabilidade do pós-colheita, ainda ter guardado na sua conta, no seu banco de dados, o produto final, o café torrado por um profissional do mercado. Tanto você pode ter esse café torrado no Brasil ou fora do Brasil e depois comparar as curvas de torras, ver a qualidade, fazer uma pesquisa de mercado com os seus consumidores finais na região do Cerrado, da Mogiana. Então, assim, é muita coisa que dá para fazer com o software de coleta de dados. Perfeito. Eu acho que nessa pergunta tem 2 pontos muito importantes. Um primeiro, a importância de compartilhar esses dados, e um segundo, sobre a autenticidade desses dados. Falando sobre o primeiro ponto, hoje a Farm é focada principalmente em venda do café brasileiro, colombiano, para a Europa, certo? A gente auxilia o produtor a fazer esse processo de venda.
E para um torrefador europeu, para ele é extremamente importante, não só europeu, né? Na verdade, todo torrefador que de fato é sério sobre café, ele precisa ter essas informações para que ele consiga também passar esse valor agregado que ele está pagando no seu café para o cliente dele. O Thiago, na palestra dele aqui, apresentou muito bem isso. A necessidade de você conseguir contar para o seu cliente uma história. E essa história é o que vende. Café é experiência. Café é sobre pessoas. É sobre você entender, de fato, como aquilo dali chegou na sua mesa. E essa é uma parte muito grande desse valor. E eu acho que um desafio muito grande, que é uma das coisas que a gente vem tentando cada vez mais desenvolver e juntar essas pontas, é conseguir trazer o consumidor final também para começar a trazer essas informações. A gente conseguir compartilhar as informações do produtor até o consumidor final e o consumidor final começar a fechar essa cadeia, trazendo feedback de volta para o produtor também. E ele conseguir falar se ele gostou desse café, não gostou, como ele gostou, e começar a ter de fato uma comunidade em volta desse café, para que você comece a ter mais conhecimento, você comece a entender um pouco mais como o seu café é percebido dentro do mercado. E isso é valor. Então esse para mim é o primeiro ponto. Segundo ponto é sobre a autenticidade, a veracidade dessa informação de fato. A Farmly, quando a gente começou, a gente avaliou muito forte a nossa chance de fazer todo o nosso processo em blockchain. A gente chegou a desenvolver isso e voltou atrás. E eu explico para vocês por quê. Hoje, de forma super breve, né, e super simplificada sobre isso, quando a gente fala de blockchain, é um sistema que você não consegue alterar as informações que estão ali, certo? Só que o grande problema é que, hoje, o elo fraco dessa cadeia é quando o produtor registra a informação. Então, para você fazer com que, de fato, esse processo não tivesse elos fracos, você teria que ter uma parte terceira para validar essa informação, se a variedade, se o processo, se a quantidade de fertilizante que você colocou, quantidade que foi irrigado, o que transforma toda essa situação em algo praticamente impraticável agora. E esse é o grande ponto. Quanto mais a gente coleta dados, a gente vai conseguir dizer a probabilidade dessa informação ser verdadeira ou não no futuro. Depois que a gente coletar todos esses dados, a gente vai poder dizer, pô, a chance desse café ser só dessa variedade mesmo é muito pequena, porque essa fazenda produz tanto de catuai, e ela já vendeu tudo isso de catuai. Então não tem mais como ter catuai aí, a não ser que ele tenha comprado mais, a não ser que XYZ, e isso vão ser possibilidades dentro ali de um sistema no futuro. Mas isso é muito complexo ainda. E é por isso que o café é um negócio de pessoas. Você vai ter que ter ali pelo menos um pouco de confiança no seu produtor, pelo menos por enquanto, por uns bons anos ainda, na verdade, para confiar que aquela informação que foi registrada é de fato uma informação verídica. Claro que você tem outras partes para validar, por exemplo, o sensorial, e é isso que, é sempre feito, né? Mas todas as outras informações precisam ser bem registradas para que, num futuro, a gente consiga ter um banco de dados maior para conseguir fazer essa avaliação e dizer a veracidade ou não da informação que está presente. Entendo aí que meu ponto de vista é que o produtor ele tem que querer ser transparente, porque ele precisa ver valor nisso, para que ele, a gente, eu tive o prazer de trabalhar durante a boa parte da minha carreira dentro da fazenda, então eu sei o quanto é custoso para um produtor ter que ficar ali todo dia inserindo informação, e para quê? Para quem? Né? Esse é o ponto que eu acho que é a dor de todos os produtores. Então a necessidade, o produtor precisa sentir a necessidade de ser transparente e de inserir a informação correta, né? Então ele precisa enxergar valor nisso. Eu acho que é uma responsabilidade que o mercado precisa ter em relação aos produtores quando está exigindo essa informação. Espera aí, eu preciso dela? Como eu posso devolver, né, o valor de volta, né, pro produtor? Então esse é o ponto, né? Eu acho que o trabalho, você falou de uma coisa muito importante, eu acho que independente da tecnologia, eu acho que a tecnologia ela é uma ferramenta para pessoas usarem. Então, em nenhum momento a gente está removendo pessoas do processo, né? E
Então, eu acho que nada mais justo que os compradores, né? A gente tem muitos compradores, a gente tem torrefadores, baristas, que a gente tem essa consciência social de que para o produtor é custoso ficar inserindo informação, a rotina, isso precisa ter, principalmente no Brasil, que às vezes é muito mais fácil você juntar todos os seus talhões ali e vender isso no mercado de commodity, né? Então, assim, trabalhar o porquê, né, para o produtor, devolver esse valor para ele, né? E a tecnologia está aí para isso, né? Ontem a gente teve uma questão interessante, uma pergunta interessante no painel que estava o pessoal, a Stephanie, Dalai, a Morgan, sobre hoje é muito exigido que o produtor transpareça para os compradores. Mas e o feedback, né? Como que a tecnologia pode auxiliar nisso, né? Para que o produtor tenha o feedback sobre quem está tomando, né? O que ele achou desse café, né? E tem muito a ver com o ego, né? Eu acho que, enfim, essa é a minha contribuição. Então, o call to action aí, gente, comprador, gente que está na outra ponta da cadeia, vamos ser humano na relação, né? E, logicamente, dar o feedback para o produtor, porque eu acho que é isso que faz com que os produtores queiram ser transparentes e colocar a informação verdadeira lá dentro da tecnologia. E esse é um ótimo ponto. Eu vivo isso na pele hoje, no dia a dia, porque os torrefadores cobram muito que tenha todas as informações ali na plataforma, saiba tudo sobre o café, só que ele pede 5 amostras e é raríssimo que ele dê o feedback em todos esses 5 cafés. Porque quando ele gostou do café, ele vai falar, nossa, esse café é maravilhoso, quero comprar, é excelente. Mas quando ele não gostou, ele não vai te trazer isso. Ele não vai falar por que ele não gostou, o que faltou nesse café. E essa é a maior dor. Porque muitas vezes é esse feedback negativo que vai fazer esse produtor conseguir entender, pô, beleza, então no ano que vem eu vou fazer isso daqui diferente. Ou então, pô, de fato, a precificação desse café está num tier errado, está numa posição errada. E aí você começa a se ajustar frente a isso. E essa é a maior luta, né? Conseguir fazer essa informação voltar para que então essa cadeia feche e cada vez mais a gente melhore. Bom. Sobre o produtor, muito bom. Sobre o produtor, eu acho que esses dias há mais produtores que querem entender mais os mercados onde vai seus cafés. Então, como a tecnologia pode ajudar esses produtores para entender onde vai seus cafés, como aumentar suas ventas e também como eles podem explorar novos mercados. Que tipos de dados ele tem que coletar ou analisar, como ajuda com isso? Então, a gente sabe que hoje o mercado de café, ele tem vários tipos de exigências, né? Diferentes tipos de mercados têm diferentes tipos de exigências. Então, na questão da rastreabilidade e transparência, isso já responde à sua pergunta, porque o produtor, ele pode, quanto mais dados ele tiver, ele pode enviar os cafés e vender os cafés para diferentes mercados e entrar em diferentes mercados. Por exemplo, quando o produtor ele vende o café, a Alai é uma empresa que poderia responder muito bem isso, porque o Ricardo ele vai comprar um café, por exemplo, da minha fazenda, e hoje com responsabilidade social, a questão de sustentabilidade, do que se fala muito das mudanças climáticas, toda a rastreabilidade que eu consigo coletar na minha fazenda com o Cropster, além de eu conseguir colocar exatamente os nomes das pessoas que fazem a coleta manual, e eu consigo controlar o volume exato que cada uma dessas pessoas colhem de café, e eu pago por trabalho para eles, esse tipo de dado que eu consigo coletar, vai ter um valor muito grande para quem vai comprar e revender o meu café na Europa, lá fora, em países que têm exigências sustentáveis também, na questão do controle de emissão de carbono. Então, eu tenho todo esse valor nos meus cafés, eu tenho tudo, eu tenho... Você quer saber o horário que o meu café entrou no lavador, depois que eu colhi, quanto tempo ele ficou na tulha, eu tenho essas informações. E essas informações, elas não se perdem, elas estão na nuvens. E depois eu consigo tirar vários relatórios, infinitos relatórios, como eu disse, assim, não é só em questão
do produtor, mas em questão de pesquisa de mercado. Quando eu falo com colegas meus que trabalham em importadores de cafés na Europa, e eu mostro para eles os dados que eu tenho do meu café, só que, infelizmente, eu não produzo um volume muito alto que compensa exportar, mas eles ficam maravilhados com a rastreabilidade, com a transparência, com a organização que esses dados geram para o meu trabalho, como eu consegui melhorar a pontuação de cafés que são variedades comuns, como o Mundo Novo, como o Catuai, que a gente produz no Cerrado Mineiro, né? Os nomes das pessoas que trabalham comigo. Então, assim, para o produtor conseguir vender e expandir e penetrar diferentes mercados com esses dados que eu consigo coletar, é muito mais fácil, é muito mais fácil. Empresas que vendem café fora, eles querem esse tipo de rastreabilidade, eles querem ter também a possibilidade de mostrar os cafés que eles vendem e como o produtor trabalha com esses cafés também. Isso gera um valor e, pelo próprio software, eu posso criar um QR Code e colocar nas minhas amostras ou nas minhas sacas de café torrado, e ali vem toda essa rastreabilidade, mais o perfil utilizado para torrar esse café. Então, assim, eu como experiência própria, né, que já utilizo, já é o 4º ano que eu utilizo o Cropster Origem para fazer os meus microlotes na fazenda, gerou um valor muito alto para mim. Desde quando eu comecei até hoje, eu consigo vender os meus cafés 3 vezes mais do que eu vendia antes, só porque eu tenho esses dados. E fora que, para quem trabalha, quem tem certificação, Rainforest, você não precisa ficar correndo atrás das informações, elas estão todas ali. Você pode fazer um download, gerar um PDF, Excel e mandar para eles. Então, assim, por experiência própria, gera um valor muito alto. Fora que eu tenho dados hoje que eu conheço muito bem o mercado brasileiro. Como a gente fez também, a gente ajudou, que a gente teve uma ação aqui, que foi a calibragem promovida pela ABCD, né? Eles utilizaram o Cropster para fazer a calibragem regional, né? Agora, imagina o valor desses dados que a gente coletou sobre a percepção dos principais Q-graders e avaliadores do Brasil em cada região, para a gente poder, né, manter a constância, né, da avaliação e do sensorial do café por cada região. Então, assim, quando o fazendeiro descobrir, como eu descobri, que eu não só vou gerar valor para os meus cafés e conseguir vender meu café por um valor maior do que o meu concorrente, que pode até o café dele, assim, ter uma qualidade melhor, mas os dados que eu tenho geram um valor que eu consigo vender o meu café pelo preço que o meu concorrente vende, pela qualidade dele, eu consigo vender pelo mesmo valor ou um valor maior só pelos meus dados. E com a minha conta também eu consigo fazer os tipos de pesquisa de mercados e análises que eu quiser fazer também ali na região. Boa, perfeito. Vou abrir um parênteses aqui. Puxa, Lívia, você falar que só não vende para fora porque tem pouquinho, até me dói aqui, porque é exatamente isso que a gente ajuda os produtores a fazer. Eu vou entrar na farm hoje. A gente vai conversar depois. Mesmo produtor que está vendendo 1, 2 sacas, a gente consegue fazer essa operação, então não se preocupa, a gente vai resolver esse seu problema já já. Perfeito. Agora, retornando à pergunta, né? Bom, com relação às informações que a gente precisa coletar para gerar valor de fato, principalmente para fora, quando a gente está fazendo esse processo, uma coisa que eu gosto sempre de comentar é que não é porque agora está digital, é que esse relacionamento que você está tendo com o cliente deixa de ser relevante. Ainda é sobre pessoas. A tecnologia está ali para facilitar esse processo, mas ainda é sobre pessoas. Se você olha para o seu comprador hoje, provavelmente você tem um relacionamento com ele, provavelmente você conhece ele, e muitas vezes quando a gente joga isso para uma plataforma, a gente quer jogar o café e rezar para vender.
E não é assim. Ainda é sobre relacionamento. Ainda é sobre conhecer a pessoa com quem você está conversando. Ainda é sobre tirar as dúvidas, perguntar o que ele achou e, de fato, começar a construir esse relacionamento de verdade. Porque é isso que vai te dar a longevidade nessas vendas. Então, além das informações básicas, que, puxa, todo mundo sabe que é importante de ter, né? O processo, variedade, tudo isso, que são informações técnicas sobre o café, isso daí é óbvio que tem que ter, mas tem que ter também a sua história. Por que você começou no café? O que vocês fazem com relação à sustentabilidade na sua fazenda? O que vocês vêm fazendo de diferente na sua fazenda, que é que vai ser interessante dessa história ser contada depois também? E, fora tudo isso, você mandou uma mensagem para esse cara? Chamou ele no chat e falou assim, pô, e aí, você gostou do café? Para que você está procurando esse café? Como é que eu posso te ajudar? Vamos conversar. E isso faz a diferença. Eu acho que esse é o passo que a grande maioria dos produtores não está dando quando a gente fala de digital e que é o básico. É exatamente o que a gente já faz hoje no dia a dia quando a gente está vendendo café e quando a gente muda para o digital, a gente quer só jogar o café lá na plataforma e rezar para vender. E, volto a dizer, é sempre sobre pessoas. É isso que faz o café especial. Tá bom. Eu quero terminar com uma pergunta muito interessante que ontem, Lucas, você perguntou, e sobre como a tecnologia pode conectar a produtora com os consumidores. Como a gente vai ver um dia onde mais um consumidor seguir um produtor no Instagram? Que mais pode conectar as duas partes da cadeia através da tecnologia? Perfeito. Eu vou vender um sonho aqui para vocês agora. Vou apresentar um pouco de como está a visão da Farmly. Isso que eu estou falando agora ainda não foi desenvolvido, a gente está no processo de desenvolver e você não consegue usar ainda. Mas eu acredito, modéstia à parte, que é o futuro do café, no sentido de que a gente começa a ter as informações saindo do produtor, chegando no torrefador, indo para o consumidor final e voltando para esse produtor. E eu acho que esse é o grande ponto. Aqui alguém aqui toma vinho e conhece o Vivino? Aquele aplicativo que você escaneia o vinho e aí você consegue avaliar ele? Perfeito. É isso que a gente quer construir para o café também. Você começar a conseguir tirar uma foto do café que você provou e você falar o que você achou, em qual método você provou ele, por que você achou aquilo melhor, e você começar a ter uma comunidade em volta daquele café, onde você e outras pessoas estão discutindo sobre a melhor receita, provando esse café torrado por diversos torrefadores, por outros torrefadores, e isso tudo de informação conseguindo chegar na mão do produtor no final. E essa é a grande visão, a gente conseguir fechar esse ciclo da cadeia, conectando todos esses pilares, o produtor, torrefador e o amante de café. Cada vez mais, gerando mais informação para que cada um dessa cadeia consiga, de fato, entender o seu cliente. E isso para o torrefador também é extremamente valioso. Imagina para um torrefador você saber exatamente como seu cliente está fazendo o seu café, o que ele achou desse café, como que ele gostaria que fosse diferente, o que ele gostou, o que ele não gostou. Isso faz toda a diferença. E isso é informação trabalhando a seu favor. E é aí que a gente vê sendo o futuro do café. Não vou falar que isso daí vai ser feito até o final desse ano, mas a gente cada vez mais vem desenvolvendo para que a gente chegue nisso. Um outro exemplo de uma situação que a gente fez, que é indo nesse caminho, a gente trouxe uma torrefadora, que também tem uma cafeteria, e em vez da gente enviar as amostras para eles tomarem a decisão de compra, a gente fez um cupping aberto na cafeteria deles, onde a gente botou todas as amostras na mesa, a gente tem um aplicativo de cupping também, e ali eles escaneou o QR Code, tinha todos os cafés que estavam na mesa, os clientes provaram esses cafés, os clientes definiram qual café que eles gostaram mais e falaram quanto que eles gostariam de pagar, quanto que eles estariam dispostos a pagar em cada um desses cafés. Agora imagina isso para o torrefador, o tanto de informação que isso é. Onde hoje ele toma a decisão de compra baseado em o que ele imagina que o cliente dele vai gostar. Não. Nessa situação agora, é o que o cliente dele está falando que ele gosta de tomar. Não só está falando o que ele gosta de tomar, mas também está falando o quanto que ele paga por isso. A tomada de decisão fica muito mais fácil assim, né?
E isso é análise de dados. É baseado nisso você conseguir começar a tomar decisão de forma inteligente. E eu acho que é aí que a tecnologia está chegando para cada vez mais ajudar a gente na tomada de decisão. Eu chamaria isso de rastreabilidade reversa, né? Perfeito, perfeito. Bom, muito bom. Muito obrigado. Eu acho que temos tempo por uma ou duas perguntas. Ricardo. Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês pelo convite de estarem aqui participando. Se a Lívia vender café na Farm, eu quero uma comissão. Só para estar. Pode deixar, tá tudo conversado. Não, estou brincando. Mas Lucas, Paulo, Lívia, informações importantíssimas que vocês compartilharam aqui hoje. Lucas, você falou uma coisa muito interessante. Você é um cara de tecnologia que veio para o café. Um cara bastante, altamente inteligente, todo mundo sabe. Mas você tocou num ponto que eu sempre falo com a minha equipe de vendas, que eles não podem esquecer da parte humana e não simplesmente mandar um text message, mandar uma mensagem de texto, mandar um e-mail, esperar que o cliente vai responder, que o cliente vai voltar. Nós sabemos bem que o cliente de café especial, que está fazendo a compra do café verde lá fora para a torrefação, ele também está torrando o café muitas vezes, ele está também pagando as contas muitas vezes, ele está tendo problema na cafeteria com o staff, onde ele tem que contratar mais gente. Então, quer dizer, ele não vai estar checando ali a mensagem de texto ou o e-mail dele toda hora, né? Eu falo que nada troca essa relação, essa oportunidade de falar com o cliente, inclusive até muitas vezes fazer uma ligação para o cliente ou fazer uma visita pessoal ao cliente, porque não tem nada que troque, né, esse relacionamento, essa parte humana do negócio que é importantíssimo. Você que é um cara de tecnologia já falou muito bem isso, mas eu quero agora voltar para um outro lado, que é o quê? Hoje em dia a gente tem visto que a tecnologia ela está cada vez mais avançada. Eu assisti um vídeo umas 2 semanas atrás, aonde uma pessoa estava falando em português e a inteligência artificial já traduzia para o idioma que ele queria estar, com quem ele queria estar conversando, né, em vídeo. E aí até mesmo o movimento da boca dele era movimentado no idioma conforme as palavras no idioma iam sendo falado. Qual é o papel, na minha opinião, na minha pergunta, qual é o papel da inteligência artificial e como podemos usar a inteligência artificial para agregar valor na cadeia do café? Perfeito. Tem uma para você depois, Paulo. Eu acho que agora a gente está passando exatamente por um momento de revolução completa, não só do nosso mercado, literalmente de tudo que a gente está vendo em volta vai ser transformado por inteligência artificial. Isso é o que eu acredito. Talvez vai demorar um pouquinho mais até a gente se adaptar e estar atuando no dia a dia. Mas, puxa, hoje, por exemplo, o ChatGPT faz parte do meu dia a dia. Cara, grande parte dos textos que eu escrevo, tem muita coisa que eu faço, estudo de mercado por ali. Claro que tem diversos parênteses aí para tomar cuidado com algumas coisas, mas enfim. E cada vez mais a gente vem testando coisas com relação a isso. Hoje, por exemplo, se você entra como torrefador no site da Farmly, você vai ver na parte superior algo que a gente chamou de Coffee GPT. Ali vai ter um atendente virtual que você vai conversar com ele e ele, por inteligência artificial, vai te sugerir os cafés que a gente tem baseado na sua necessidade. Então você vai falar, puxa, eu preciso de um café para expresso. Ele vai falar, excelente, a gente tem esses aqui. Para eu conseguir te ajudar um pouco melhor, quantas sacas você precisa? Tem um sensorial específico que você está buscando? Tem um budget? Qual é o preço que você está buscando? E aí, baseado nisso, ele começa a refinar essa sugestão e ele vem trazendo essas informações para você. Isso ainda está em beta. Muitas vezes você vai testar, vai ter um errinho, vai ter outro, mas eu acho que esse é o grande ponto. É a gente cada vez mais ir puxando essa barreira e começar a transformar isso com a tecnologia e fazer com que não substitua o humano, mas facilite esse processo, para que todo momento onde você precisa ter uma interação ali mais transacional, que ele consiga entrar.
e você, como humano, consiga entrar nos momentos onde você precisa ser humano. Então, esse pra gente é o grande ponto. Foi bacana que você falou com relação a inteligência artificial que altera até a boca e faz a tradução. A gente está começando a fazer alguns testes com relação a isso agora também. Isso ainda está bem comecinho, né? Mas nossa intenção, hoje sempre que tem uma venda, a gente convida o produtor e o torrefador a mandar um vídeo para cada um dos lados, exatamente agradecendo, falando pô, que bom estar aqui, começando um relacionamento, porque esse é um ponto onde a gente bate muito na tecla, né? Family é fazenda mais família, o nome, se você prestar atenção, farm and family. Então, pra gente esse relacionamento pessoal é muito importante, então a gente sempre tenta cultivar isso ao máximo. E a gente está começando a fazer alguns testes exatamente com isso, do produtor fazer esse vídeo, e em vez da gente só botar a tradução embaixo, a gente usar essa inteligência artificial para devolver um vídeo do produtor falando inglês, com a boca mexendo e tudo. Claro, ainda em beta, a gente ainda está testando, mas não seria incrível se isso conseguisse acontecer? Pois ficou cada bem mais vez fácil. mais a gente está chegando lá. Ficou bem mais fácil para o produtor que não fala o idioma do cliente agora comunicar com o cliente, né? E esse é o ponto que eu sempre bato na tecla. Agora, idioma não é mais o problema. A gente tem um chat ali que você pode escrever na língua que for, ele vai traduzir para o cliente vai receber isso daí na língua dele. E então, não existe mais eu não falo mais sua língua. Não, você fala a língua que você quiser. É só você digitar ali que vai dar tudo certo no final. Então, esse pra gente é o grande ponto. É cada vez mais usar da tecnologia para facilitar o seu processo. A gente recentemente fez uma entrevista com o Dale Harris, foi campeão mundial de barista em 2017, 18, não me lembro. E ele disse que até essa questão do idioma, às vezes é muito difícil para os competidores de um idioma que não é o inglês, né? Competir no mesmo nível porque não está falando o idioma deles, né? Então, uma sugestão foi que cada país ou cada competidor falasse no seu próprio idioma e depois os juízes escutassem em inglês. Então, assim, acho que a tecnologia tem muito a agregar e nos ajudar. Bom, minha última pergunta, se alguém tiver alguma outra pergunta, vamos estender um tempinho um pouquinho mais. Paulo, nós vimos hoje aqui um lançamento excelente da família Minamihara, que agora decidiram tomar esse passo de poder fazer um leilão pessoal, privado, dos lotes deles. Qual é a sua sugestão para outros produtores? Qual que é o momento certo para produtores utilizarem uma plataforma como a M-Cultivo, por exemplo, para fazer um leilão dos lotes deles? Tá, ótimo. Obrigado pela pergunta aí, Ricardo. Hoje a M-Cultivo faz os leilões do Cup of Excellence e nós fazemos também leilões privados. A gente fez recentemente 8 leilões na América Central e Etiópia e Burundi, né, como leilões privados. E a gente vê um padrão, é uma ferramenta poderosa de promoção. Eu acredito que o seguinte, a gente tem a Ana Cláudia aqui também, faz o leilão da Sankofa, a gente vai fazer o leilão deles esse ano também. Quem já fez, e uma percepção que a gente tem, é de que talvez você quando você decide a data do seu leilão, você vai promover seu café e correr atrás de cliente e de mercado de uma maneira que você nunca fez antes. Porque você assumiu um compromisso de vender o seu café pelo melhor preço possível e você depende de promoção. Você precisa gerar competição. Bom, aí agora eu vou fazer o pensamento reverso. As pessoas só compram o café, o comprador só vai comprar o café do produtor porque ele tem, eu vou usar a palavra paixão, mas eu não sei se é a melhor não, mas se você pagar $10 por libra num café, você tem que estar apaixonado pelo café do produtor, né? Ontem a gente teve palestra falando sobre marketing, então talvez, ou com certeza, a minha melhor dica para um produtor de café é que ele realmente invista na sua própria marca, no marketing, na comunicação, né? E para isso a gente tem a tecnologia para ajudar isso. Hoje a gente tem aqui 3, eu chamo de parceiro, né? Parceiros que a gente pode aproveitar as tecnologias que a gente tem em mãos para poder conseguir comunicar melhor com esses clientes fora do Brasil, né? E o mercado brasileiro também tem potencial para isso, com certeza, de compra para isso, com certeza. Então, talvez a minha melhor dica seja
Se você quer fazer o seu leilão privado daqui 3 anos, comece seu trabalho de base hoje pensando em brand, né, gerar valor na sua marca, se posicionar bem, transparência, dados. Eu acho que isso gera valor no seu café a ponto né, o quanto de dados você tem para fornecer para um potencial comprador de um café high-end, de um café de alto valor agregado. Então, tudo isso vai entrar dentro da sacola ali, da sacola de compra na hora na decisão de venda. Então, minha melhor dica é isso. Começa 2, 3 anos antes, começa a trabalhar o seu ciclo de relacionamento, constrói uma marca para sua fazenda, os produtores que estão aqui, né, e começa a ter esse pensamento de geração de valor, né, e quando você entender que você tem reconhecimento de marca suficiente, nós estamos aqui para te ajudar. E, inclusive, no processo, se alguém tiver interesse aí de falar mais sobre isso, eu sei que tem da América Central interesse em fazer os leilões, está aqui também nossa amiga aqui que tem potencial para isso. Estou à total disposição para a gente poder bater papo sobre isso aí e descobrir o melhor caminho. Tá bom? Obrigado. Uma pergunta? Outra pergunta? Não? Mas muito obrigado a vocês. Obrigado por assistir e informações muito bom. Obrigado.